Marcos 8, todos acharam? Então vamos lá, pessoal, eu quero falar com você hoje sobre Jesus de uma forma como talvez até hoje você nunca viu. Eu quero que você preste muita atenção no que você vai ouvir aqui. Pega uma caneta e um papel para você anotar o que é importante, marca a sua Bíblia e não conversa, presta muita atenção, porque aqui nesse texto de Marcos 8, o Senhor Jesus, ele vai questionar os discípulos. Esses discípulos que já estavam andando com ele há um bom tempo, quase 3 anos já de convivência, viram Jesus fazer muitos milagres, curar muitas pessoas, viram Jesus operar muitas maravilhas. E agora o Senhor Jesus vai chegar para eles e vai fazer um questionamento a eles. E é um questionamento que nós, eu acredito que também precisamos nos fazer. Precisamos fazer essa pergunta para nós mesmos. Marcos 8, então eu vou te mostrar o que Jesus fez. Por que ele veio? Por que eu preciso dele? Versículo de número 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo, todo mundo junto, o que ele perguntou? O que dizem os homens que eu sou? Então olha a pergunta que ele fez. A primeira pergunta que ele fez foi para os discípulos. Ele olhou para aqueles discípulos e perguntou, pessoal, o que as pessoas falam que eu sou? O que vocês têm ouvido as pessoas falarem? O que vocês têm escutado as pessoas dizerem que eu sou? Essa foi a primeira pergunta dele. O que dizem os homens que eu sou? Aí os discípulos vão responder agora no 28. O que diz o texto sagrado? E eles responderam, o que eles disseram? João Batista. João Batista tinha morrido já, tinha sido degolado. A gente sabe que isso é impossível, não existe reencarnação. Isso não existe. Isso é invenção humana. Isso não existe. Não existe. Aí eles vão dizer aqui, e outros Elias, ou seja, que ele era um profeta que tinha morrido e voltou. Não existe reencarnação. Isso é conversa. Aí diz aqui, ó, e outros ainda dizem que Jesus é o quê? Um dos profetas. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que as pessoas viram Jesus fazer milagres, elas ouviram Jesus ensinar, mas nenhuma delas sabia quem era Jesus. E nós temos muita gente assim dentro da igreja. Está um tempo na igreja, está um tempo no evangelho, está um tempo no caminho na casa de Deus, só que às vezes ainda não sabe quem é Jesus. Já viram pessoas ficarem curadas, serem libertas e abençoadas na igreja, mas ainda não sabem quem é Jesus. Tem muita gente que saiu do catolicismo, do budismo, da umbanda, saiu do espiritismo e às vezes só trocou de religião. Você pergunta, qual é a sua religião? Não, a minha religião agora é evangélica. Porque ainda não sabe também quem é Jesus. E hoje eu quero falar com você sobre Jesus de uma forma que você não viu. Agora ele vai perguntar para os discípulos, vai para o 29 aí, pega a sua caneta e olha o que ele diz. E ele disse, o que ele disse, pessoal? Mas vós, ou seja, eu quero saber dos meus discípulos, quem está andando comigo intimamente, quase 3 anos, desse pessoal que está comigo, vós. Olha o que ele diz, mas vós, quem dizeis que eu sou? Quem eu sou para vocês? Para a multidão eu sou João Batista, o Elias ou um profeta. O que a religião vai falar de Jesus é que ele foi um ser iluminado, ele foi um profeta, é o que a religião vai falar dele, qualquer religião vai falar isso. Agora ele disse, eu quero saber de vocês, que viram os milagres, que estão me ouvindo, que estão andando comigo. Ele tinha 12, que andavam com ele intimamente, que estavam sempre perto dele. Ele diz, olha, quem dizeis que eu sou? Diz 29, e respondendo Pedro lhe disse, o que o Pedro disse? Tu és o Cristo, ou seja, de 12, só um deu a resposta que ele esperava. Só um disse quem realmente ele era. Tem muita gente dentro da igreja que não entendeu quem é Jesus, que apenas trocou de religião, abandonou os dogmas, as crenças, as filosofias e virou evangélico, mas não entendeu quem é Jesus. Você precisa entender quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Por que você precisa vir na igreja? Por que você tem que aceitar Jesus? Por que eu tenho que me batizar? Quem é Jesus? Tem muita gente dentro da igreja que ainda não teve um encontro com Deus. Que às vezes está dentro da igreja, mas ainda não entendeu, está lidando com Jesus
como se estivesse tratando com uma religião. Não entendeu quem é Jesus. E Jesus olha para os discípulos e pergunta: quem eu sou? Para vocês, de 12, só um sabia. Só um tinha tido o encontro. Irmão, o número de pessoas desviadas, estou falando algo que eu penso, pode ser diferente, é maior do que o número de pessoas dentro da igreja. Por quê, pastor? Porque essas pessoas nunca entenderam quem era Jesus. Elas eram como os 11, que estavam andando com ele, mas não sabiam que ele era o quê? O Cristo. Porque, na minha opinião, o que eu entendo até agora é que quem teve um encontro verdadeiro com Jesus jamais vai se desviar. Porque Romanos diz que não é a morte, não é o porvir, não são os anjos, não são principados, não é a altura e nem a profundidade. Nada nos separa do amor de quem? Porque quem teve um encontro com Deus tem uma necessidade de buscar Deus. Não consegue mais viver longe. Temos uma necessidade de ler a Bíblia, de orar, de ir para a igreja, de buscar. É como o corpo físico tem a necessidade do alimento. Quem é que sente fome aqui? O que você faz quando sente fome? Só não vai demais. Vai dar resultado. Então, quando você sente fome, você faz o quê? Come. Quem é que sente sede? O que você faz quando sente sede? Espero que você tome água, que é saudável. Não vá tomar outra coisa, que nada mata a sede como a água. Então, o meu corpo físico, ele tem uma necessidade. Ele sente fome, ele sente sede. Agora, se você chegasse para mim e dissesse: pastor, fazem 5 dias que eu não tomo água e 10 que eu não tenho fome, e eu olhar para você e dizer: que isso? Você é de outro planeta. Tem alguma coisa errada com você. 5 dias sem água, você morre. Você ia dizer: tem alguma coisa errada comigo, não sentir fome e não ter o quê? Sede. Porque isso é algo do ser humano. Natural, é seu, faz parte, é intrínseco da sua natureza, não tem como tirar. Então, se o meu espírito nasceu de novo, eu tive um encontro com Deus, eu sei quem é Jesus, é natural eu senti necessidade de ler a Bíblia, de orar e de estar na igreja. Se você não sente falta de orar, não sente falta de ler a Bíblia, não sente falta de estar na igreja, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com você. Talvez você nunca encontrou Jesus e ainda não nasceu de novo. Tem alguma coisa errada, não estou dizendo que isso seja, mas você vai ter que orar a Deus e falar com Deus. O que está errado, Senhor? O meu corpo tem necessidade, o meu espírito recriado também. Necessidade de buscar a quem? A Deus. Se eu não tenho, tem alguma coisa que está errada comigo. Para mim não ter essa vontade de orar, de ler a Bíblia, o Espírito Santo não me tocar, eu não me senti mal, eu não orei, eu não fui na igreja essa semana, puxa, eu estou em falta com Deus. Tem alguma coisa errada. Se você não sentir fome, não tiver sede, tem alguma coisa errada com você. Sem comida e sem tomar água. Se o meu espírito não sente isso, tem alguma coisa errada com a minha vida espiritual. Por quê? A maioria está andando com Jesus, mas ainda não sabe quem Ele é. E esse é o motivo do seu sofrimento. Esse é o motivo de você estar dentro da igreja e estar passando por uma vida difícil, por muitos problemas, por um sofrimento tamanho. Você não sabe quem é Jesus. O dia que você descobrir quem Ele é, a sua vida vai mudar. E descobrir o que Ele fez por você. Nós vamos começar em Romanos 3. Vamos lá. Quero te mostrar Jesus como você nunca viu, de uma outra forma. Começamos em Romanos 3. Pega uma caneta para você sublinhar. Romanos, capítulo 3. O natural é o meu espírito ter necessidade de orar, de ler a Bíblia, de estar na igreja e de buscar a Deus. Esse é o natural. O meu espírito tem essa vontade de servir a Deus, sentir falta do alimento espiritual e das coisas de Deus. Esse é o natural. Quando você era do mundo, você não tinha um encontro com Jesus, você não sentia falta de orar, não sentia falta de ler a Bíblia, nem de buscar a Deus. Porque
A velha criatura não tem essa necessidade. Então tem que ver, tem alguma coisa errada comigo, não estou bem. Romanos, todos acharam? Versículo, começamos no 21. Vamos ver Jesus como você não viu. Primeiro, por que Jesus veio? É o que eu vou te mostrar no 21. Eu tenho que saber quem é Jesus. O Pedro disse, tu és o Cristo. Então por que ele veio? 21 diz assim, mas agora, o que a Bíblia diz? Se manifestou, ou seja, Jesus veio, Deus veio. Manifestou o quê? Sem a lei. O que ele manifestou, leia? A justiça de quem, pessoal? De Deus. Então a Bíblia está dizendo que Deus se manifestou. O que ele prometeu lá no Gênesis 3,15. Que a semente da mulher esmagaria a serpente. A promessa lá do Evangelho. Primeiro proto que eles chamam, lá do Gênesis. Se manifestou. Sem a lei. Por que sem a lei, pastor? Porque a lei não salva ninguém. A lei não salva ninguém. Antes da lei, as pessoas entendiam certo ou errado pela consciência delas. Era certo ou errado. A lei veio para quê? Para mostrar o que diante de Deus é certo e é errado. Porque o povo de Deus estava há 400 anos no Egito. Uma geração foi morrendo atrás da outra. Ou seja, eles estavam completamente desviados, fazendo tudo que era errado. E tudo que a lei mostrou, não matarás, não roubarás, era tudo que o povo fazia de errado. E Deus disse, você trabalha 6 dias e descansa 1. Por quê? Porque no Egito eles não paravam nem um dia para servir a quem? Então na lei você parava 1. E hoje eu tenho que todos os dias ter tempo para quem? Para Deus. Não é mais um dia. Hoje eu tenho que ter tempo para Deus todos os dias. Hoje não tem um dia específico, hoje tem que ser todos. Todos os dias eu tenho que ter um tempo para orar e para fazer o quê? Ler a Bíblia. Então a Bíblia diz que Deus se manifestou. Olha para que Jesus veio. Sem a lei, porque a lei não salva ninguém. A lei ela serve apenas para apontar o pecado, mostrar o que está errado. Mas mesmo assim as pessoas continuavam errando, elas não conseguiram parar de fazer o errado. E agora elas tinham consciência que era errado e que não agradava a Deus, que a lei não salva. Para que existe a lei? Para mostrar para você o que é errado, o que você não deve fazer, e a penalidade que vai acontecer. Você pega o Código Penal, no artigo 121, tem um homicídio simples escrito, matar alguém, pena de 6 a 20 anos, está lá, marcado lá. Para que aquilo ali serve? Para mostrar para mim, que se eu matar alguém, é errado, e mostrando que vai ter uma consequência. E você imagina se não tivesse escrito que matar alguém tem pena, o que ia começar a acontecer? As pessoas iam começar a fazer o quê? Matar. Porque não tem uma consequência, ninguém está me mostrando que aquilo é errado, que não deve ser feito. Então, para que veio a lei? Para que o povo soubesse o que era errado. Porque antes o errado era pela consciência deles, agora não, agora tinha uma lei. E era de Deus, e eles sabiam conscientemente que eles estavam errados. Mas mesmo assim eles não pararam de pecar. Então o que Deus fez? Mas agora se manifestou sem a lei. O que se manifestou? A justiça de Deus, tendo o testemunho da lei, e o testemunho de quem? Dos profetas. Por que o testemunho da lei? Porque a lei aponta para Jesus, todo pecado tinha que ser derramado um sangue de um sacrifício, simbolizava o sacrifício de Jesus. Os profetas profetizavam sobre Jesus, todos apontavam para ele. E daí diz o 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Agora olha o que diz aqui, porque não há diferença. Antes existia diferença entre o homem e a mulher, entre o judeu e o gentil. Hoje não tem diferença. Antes, para ser sacerdote, era só judeu, e ainda tinha que pertencer a uma determinada tribo, qual que era? De Levi. Hoje não tem diferença. Hoje pode ser pastor, pode ser pastora, e pode ser de qualquer tribo, etnia, raça, nacionalidade, porque Deus diz que acabou a diferença. A graça igualou todo mundo. Não há mais diferença. Antes era só o homem ainda da tribo X. Hoje não, hoje todo mundo. Aí diz mais, porque não há diferença. Agora pega a caneta e marca o 23. Está aqui porque que Jesus veio. O que diz o versículo 23? Anote na sua Bíblia. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todo ser humano nasce em pecado. E ele vai praticando pecado, ele não consegue parar.
ele sabe que está escrito que não pode matar, que não pode adulterar, que não pode cobiçar, mas sozinho ele não tem força para vencer o pecado. E a Bíblia diz que todo ser humano pecou, e ele está destituído da glória de Deus, ou seja, ele está distante de Deus, desligado da glória de Deus. Então por isso que Jesus veio. Toda religião vai ensinar para você que você tem que fazer boas obras, que você tem que fazer caridade para ser salvo, e isso é uma mentira. Por isso que religião nenhuma salva ninguém, por isso que a terra não muda, o que mais tem é religião e são pessoas perdidas, porque a religião não salva ninguém. Porque por mais que você vai lá doar um rancho, vai lá no hospital, você queira fazer o bem e diga, não, hoje eu não vou brigar com meu familiar, mesmo que você não queira, você acaba fazendo alguma coisa errada, porque você não é perfeito. Todos pecaram, todo ser humano nasceu errado, nasceu em pecado fazendo as coisas erradas. Não, pastor, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, mas mesmo sem você querer, você faz alguma coisa errada. Mesmo sem você querer, você fala algo que ofende alguém. Você tem inveja do outro, mágoa daquele, ódio do outro. Se pudesse, você matava a sua vizinha. Fala para o irmão, ainda bem que não é tu. Então todo ser humano está errado. Não, mas eu não mato, eu não roubo. Isso é mentira, meu irmão. Para com isso aí, de querer se justificar. Aí diz o 23, porque todos pecaram. Então todo ser humano está em pecado e distante de Deus. Então por que Jesus veio? Porque eu não posso me auto-salvar. Por mais que eu faça boas obras, eu sempre vou errar. Eu não posso me salvar. Então por isso que eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém que morreu por mim e era perfeito, não tinha pecado como eu. E ele pode fazer o quê? Me salvar. É para isso que Jesus veio, porque todos nós estávamos em pecado e longe de Deus. Sabíamos o que era errado e mesmo que a gente quisesse, a gente não conseguia fazer a coisa certa. Por isso que Jesus veio, porque todo ser humano precisa de um Salvador. É por isso que eu tenho que aceitá-lo, porque por mim, sozinho, por mais que eu queira fazer boas obras, eu não consigo me salvar. Eu preciso entender o que ele fez e aceitar o que ele fez. E daí continua aqui o próximo versículo, vamos ler o 23, 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha o 24, lê com o pastor. Sendo justificados, como é que eu sou justificado? Gratuitamente, irmão, você não paga nada, você não precisa fazer nada, só entender o que ele fez e aceitar. Não, mas eu vou pagar tanto. Não precisa, irmão, a salvação é de graça. Olha o que ele diz, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, através do que ele fez. Quando eu entendo o que ele fez, ele não está aqui para me julgar, ele está aqui para me perdoar. E quando eu entendo que eu preciso do Salvador, que eu tenho que aceitar ele, então gratuitamente eu sou salvo pelo quê? Pela graça. Mas eu não mereço, por isso que se chama graça. Eu não preciso merecer, basta eu aceitar o que ele fez por mim. E quem é Jesus? João capítulo 1, vamos lá. João capítulo 1. Vamos juntos lá todos. Pastor, mas eu não mereço. Ninguém merece. Não é só você. Mas é que eu fiz muita coisa errada. Não é só você. Nenhum de nós merece. Agora, se você aceitar, você recebe de graça. João capítulo 1. Todos acharam? Versículo 1. Quem era Jesus? No princípio era o verbo. Essa palavra verbo aqui do grego é logos, ou seja, a palavra como um todo. Jesus é a palavra de Deus. E como que Deus cria todas as coisas no Gênesis capítulo 1? Deus cria através do quê? Da palavra. Não existia luz e Deus disse, haja, e ele falava, as coisas iam sendo criadas. Então Jesus era Deus. Como é que diz? Ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, porque os três são um. E ele estava no princípio com Deus, lá na criação, ele existia na eternidade. E todas as coisas foram feitas por quem?
por ele, e sem ele nada do que foi feito, o que diz a Bíblia? Se fez. Agora olha o 10. Você está entendendo por que ele veio? Porque nós estávamos em pecado e precisávamos de alguém para nos salvar, para nos tirar dessa condição de pecado. Aí diz o 10, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. 11, veio para o que era seu, para os judeus, e os seus não receberam. Agora leia o 12, marca com a caneta quando você aceita Jesus. O que acontece? E todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quando eu entendo que eu preciso de um Salvador, e eu aceito Jesus, a Bíblia está dizendo que quando eu aceito Ele, o que Jesus me dá? O poder de me tornar um filho de quem? De Deus. Ou seja, só é filho de Deus quem aceita Jesus. Quem não aceitou Jesus é criatura, foi criado por Deus e não é filho. Enquanto você não entender quem é Jesus, não entregar a sua vida para Ele, você não é filho. Não tem o direito que o filho tem. Eu fui criado, mas quando eu entendo quem é Jesus e aceito Ele, eu me torno o quê? Filho de Deus. Para isso que Ele veio. Quando eu me torno filho, significa que Ele mudou a minha relação com o Pai. Não é a relação do Criador com a criatura, é a relação do Pai com quem? É uma relação mais íntima, é uma relação completamente diferente. E daí diz o 13, aos quais não nasceram do sangue, ou seja, é um novo nascimento, que não é o nascimento que você nasceu da sua mãe, você saiu da barriga dela, não. Aí ele diz, não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, porque às vezes você foi um filho que a sua mãe planejou, ou mesmo que não tenha sido planejado. Ou seja, eu não sou da vontade. Aí diz, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ou seja, eu nasci de quem? De Deus. Eu preciso desse encontro. Quem era Jesus? 14, o verbo se fez carne, ele habitou entre nós, e nós vimos o que, pessoal? A glória de Deus, com tudo que Jesus fazia. E diz mais, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e do quê? E de verdade. Agora pula para o 16 e pegue uma caneta que você tem assim, reluzente, que esse versículo é importante. O que acontece quando eu me tornei filho? Eu entendi que eu preciso de um Salvador, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu entendi por que Ele veio, porque eu estava distante, no pecado, perdido, sozinho eu não saía dessa, e Ele veio me estender a mão e me tornar um filho. 16, diz assim, ó, e todos nós recebemos também da sua plenitude, ou seja, eu recebi do poder, da glória de Deus está comigo agora. Olha para a sua mão e diga, eu tenho o poder de Deus. Quando eu aceito Jesus, eu entendi o que Ele fez, eu virei um filho, agora eu tenho a plenitude. Olha o que diz, e todos recebemos da sua plenitude com graça sobre o que, pessoal? Graça. Eu recebi a plenitude, eu recebi o poder que o Adão perdeu no paraíso. Eu estava destituído da glória, mas Jesus me trouxe de volta para Deus, Ele me comprou, e agora eu tenho o poder de filho de Deus, e pode perceber que depois que você aceita Jesus, você vence o pecado. Quem aqui já mudou muito depois que aceitou Jesus? Você não mudou muito? Tem gente que fumava, parou, porque entregou a vida para Jesus, hoje é um filho, teve um encontro. Tem gente que bebia, tem gente que adulterava, nunca mais adulterou. É santo, só olha para a esposa, não olha para nenhuma outra. Tem gente que fazia cada coisa, mas quando eu aceito Jesus, eu recebo o poder, que antes de Jesus eu não tenho. Eu não conseguia vencer o pecado. Agora eu tenho o poder, eu sou um filho de Deus, e eu consigo vencer o pecado. Quem está entendendo? Porque eu tenho o poder de Deus. E olha mais, vai comigo em João 10. Olha o que Jesus vai falar para nós aqui, tem algo muito importante. Então você tem o poder de Deus sobre a tua vida agora. João capítulo 10, vamos juntos comigo. João capítulo de número 10. Todo mundo lá, você estava no 1, agora você vai para frente, tá? João 10. Então Jesus vai nos explicar uma coisa muito importante. Por que Ele veio? Porque nós estávamos destituídos da glória, estávamos em pecado, conhecíamos a lei, mas não conseguíamos praticar. Por quê? Não tem como você praticar sem o poder, sem ser filho. E hoje eu me tornei um filho, eu recebi a plenitude, a glória, o poder de Deus, então eu consigo vencer o pecado. Você, com a presença e o poder de Deus, consegue se transformar numa nova pessoa.
diferente do que você era. Pastor, eu não conseguia perdoar, mas depois que você tem um encontro com Jesus, você consegue perdoar, porque entrou em você a plenitude, o amor, a glória, tudo que Deus tem, está em você hoje. Vamos lá? João 10, todos acharam? Aí diz o versículo 10, você já até conhece de cor e salteado, leia comigo. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e o que, pessoal? Por que Jesus chama ele de ladrão? Porque lá no Éden, ele furtou do Adão o que Deus deu para o Adão: comunhão, estar na presença de Deus e o domínio sobre todas as coisas. O diabo furtou do homem, pegou e tirou do Adão isso, conseguiu furtar do Adão, pegou para ele. Então o homem está fora da presença de Deus, não tem comunhão e não tinha mais poder, estava sujeito ao diabo. Agora Jesus está dizendo que o ladrão veio para roubar, matar e o que, pessoal? Leia de novo. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, ponto e vírgula. Agora vem um novo pensamento, Jesus está nos explicando. Qual as duas primeiras palavras? Marca com a sua caneta. Eu vim. Para que ele veio? Para que tenham vida e a tenham com... Mas leia de novo, o que ele diz? Eu vim, presta atenção em mim. Jesus está dizendo assim, é um novo tempo. Acabou o tempo onde você era escravo do ladrão, onde o diabo na sua vida podia roubar, matar e destruir. Ele está dizendo, eu cheguei, é uma nova fase, é um novo tempo. Acabou o período que o diabo podia roubar, matar, destruir a sua vida, acabar com você, fazer o que ele queria. Jesus está dizendo, é uma nova fase, o diabo não pode mais, porque agora eu sou filho, agora é um novo tempo. E é o tempo de eu ter o quê? Vida. Lá no grego está escrito Zoe. É a vida de Deus. Ele me devolveu a plenitude. Ele disse, acabou o tempo que eu era escravo do ladrão, que o ladrão entrava, destruía o casamento, destruía a sua vida emocional, botava você em depressão, enchia você de doença, de problema. Ele está dizendo, acabou, eu cheguei. Ele está dizendo, é um novo tempo, eu vim para dar o quê? Vida. Para devolver a vida de Deus para você, para devolver a autoridade que você tem, para devolver o poder sobre as trevas, sobre a criação, sobre tudo que Deus fez, e não só da vida. Leia o que ele diz, e eu vim da vida, e vida com... Eu vim devolver muito mais, porque o Adão era criado por Deus, e hoje eu não sou apenas criado por Deus, eu sou filho de Deus. Então ele está dizendo, é uma nova fase, o ladrão não pode mais tocar, porque é uma nova fase, é uma nova época, é um novo tempo. Eu vim, ele está dizendo, eu cheguei para mudar isso, agora eu tenho vida, porque sem Jesus nós estávamos mortos no pecado, e agora a gente tem vida, nós conseguimos vencer o pecado, conseguimos nos ligar, nos aproximar de quem? De Deus. Então ele está dizendo, é uma nova fase, é um novo tempo, e é isso que eu tenho que entender, quem é Jesus e o que ele fez. Ele veio me dar a vida, o poder, tudo que Deus tem. Não só isso, ele veio trazer abundante, ou seja, mais do que o homem havia perdido, é o que ele veio me dar. João 14, vamos lá. Todos acharam? Então vamos ali com o pastor no versículo 6. João 14, verso 6. Todo mundo junto, vamos lá? Olha o que diz a sua Bíblia. E disse-lhe Jesus, o que Jesus disse? Eu sou o caminho. Então, irmão, não existe outro caminho que nos leva ao céu. Muitas pessoas dizem, pastor, todos os caminhos levam a Deus. Olha, mesmo que você não esteja em caminho nenhum, mesmo que você não acredite em Deus, um dia você vai ser levado e vai sentar na frente dele e vai prestar conta para ele. Mesmo que você não acredite que ele existe, só tem um caminho que leva você a passar a vida na eternidade. E esse caminho é religião nenhuma. Esse caminho é Jesus. Só tem um caminho que vai me levar a viver a eternidade com Deus. E o caminho é Jesus. Então ele está dizendo, eu sou o caminho. Se alguém falar para você que tem uma outra forma de ser salvo, essa pessoa está te mentindo. Pastor, mas e o fulano que nunca ouviu falar de Jesus, era gente boa, se ele morrer, vai para o inferno. Mas ele mora no meio do mato, se ninguém falou, se ele morrer, não vai para o céu. Só tem um caminho que me leva para o céu, que é quem? Pastor, o que nós vamos fazer com ele? É compromisso meu e seu, ir lá e pregar o evangelho. Porque o ID é para todo mundo.
Mas o fulano no meio do mato, se não pregar Jesus, ele vai para o inferno. Não existe. Ah, mas a consciência, ele vai ser julgado pela consciência. Não existe salvação fora de Jesus. Mentiro para você. Você tem que pregar para o seu familiar. Você tem que ganhar essa vida antes que ela parta. Se ela partir, ela está perdida. Aí diz aqui, ó, eu sou o caminho. O que mais que ele é? A verdade. A verdade é o que ele falou, o que a Bíblia diz. Aí diz mais, e o que mais que eu sou? A vida. Porque o ser humano sem Jesus, ele está morto no pecado. Ele não consegue mudar sozinho. Ele vai dizer, eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou mudar. Ele continua fazendo coisa errada. Continua guardando mágoa, tendo ódio. Porque ele não consegue vencer o pecado. A não ser que ele aceite quem? Jesus. E se torne o Filho de Deus. Então ele é a vida. Agora olha o que ele vai falar aqui, que é mais importante ainda, o final. O que que diz? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele não está dizendo assim, ninguém vai. Ele está dizendo, ninguém vem. Quer ver? Vem aqui, irmão Daniel. Deixa o irmão Daniel subir aqui do meu lado. Presta atenção. Se o irmão Daniel está aqui do meu lado, e eu estou falando com ele, ó, irmão Daniel, ninguém vai ao Pai. É que eu estou junto com ele. Mas Jesus não falou isso. O que ele disse na Bíblia aí? Ninguém vem. Obrigado. Ó, o irmão Daniel e vocês estão aí. É como se eu fosse Jesus. O que Jesus está dizendo? Ninguém. Sabe o que ele está dizendo? Eu já estou no céu. Eu estou à destra do Pai. Eu conheço o caminho e eu abri o caminho que nos leva para onde? Para o céu. E ele está dizendo, eu estou no céu. Eu sei como chegar aqui. E ele está dizendo assim, ó, vocês estão aí. Ninguém vem, porque eu já estou aqui. E eu sei como chegar aqui. Ele não disse ninguém vai. Ele disse ninguém vem. Porque ele não está junto com você. Ele está dizendo, eu estou aqui. Eu sempre estive na eternidade. Essa é a minha posição de Deus. E ele está dizendo, ele abriu o caminho para que a gente possa ir até quem? Até Deus. Vamos ler o final? Ninguém vem ao Pai, senão não existe salvação pela consciência. A única salvação é Jesus. Só tem uma porta. E quem não conheceu Jesus, quem não ouviu, quem não aceitou, não será salvo. Porque não existe outro caminho, senão por Ele. Não importa. Ah, mas a religião vai para o inferno. A gente tem que aceitar quem? Jesus. E entender que Ele é. Não adianta você estar dentro da igreja, caminhando com Ele faz tempo, e não teve a revelação que o Pedro tem, que Ele é o Cristo. O Messias que veio trazer e ligar o homem e abrir um caminho para que ele volte a ter comunhão com quem? Com Deus. E é o único que faz você ser filho e ter poder sobre o pecado. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Você não pode se salvar. Você precisa de Jesus. Vamos ficar de pé para orar. Olá para você que acabou de assistir esse vídeo. Espero que a mensagem tenha falado ao seu coração. É um prazer ter você aqui no meu canal. Peço que você deixe o seu like no vídeo, que você possa compartilhar com a sua lista de contato, com seus amigos, com uma pessoa que precisa também ouvir essa mensagem. Deus abençoe. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, que toda vez que chegar um vídeo novo, você vai receber a notificação e vai poder estar acompanhando todas as nossas mensagens.